Olá, gente, tudo bom? Na aula de hoje, a gente vai resolver um problema envolvendo Teorema de Pitágoras, tá? Porque a gente vai trabalhar a medida de lado no triângulo retângulo, que é quando eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, um triângulo retângulo. Então, vamos fazer a leitura primeiro. Calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular, que é esse aqui o nosso terreno triangular, com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros. Quer dizer que os nossos catetos, que são os que formam o nosso ângulo reto aqui, ó, um cateto mede 80 e o outro cateto mede 60, que são os lados do nosso terreno. E a nossa cerca aqui, ó, considerando que ela vai ter 6 fios. Então, isso aqui é um terreno, eu quero cercar esse terreno tá aberto, e eu vou cercar com 6 fios de arame. Então, a moral da história aqui desse problema é eu descobrir quantos metros de arame eu preciso comprar, tá, gente? Se eu vou fechar com 6 fios, né? Não vai ser só uma volta, vai ser 6 voltas. Então, eu tenho que descobrir quanto que mede o perímetro, para saber quanto que dá uma volta. E depois multiplicar por 6, porque eu vou usar 6 fios para mim poder chegar na loja e dizer a quantidade de arame que eu quero. Eu tenho que descobrir a medida desse lado aqui, que é o que tá faltando, que é um X. Então, como é um triângulo retângulo e eu tenho duas medidas e falta uma, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Como é que é o Teorema de Pitágoras? É A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o nosso Teorema de Pitágoras. Ele serve para descobrir a medida de um lado de um triângulo, tá? Retângulo. Esse A é a nossa hipotenusa, que é quem tá de frente para o ângulo reto que vale 90 graus, então o A é o X. O B e o C são os nossos catetos. Eu posso dizer que esse 60 aqui é o B e que esse 80 é o C. Então, B ao quadrado, 60 ao quadrado, mais C ao quadrado, que é 80 ao quadrado. Então, 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, que vai ser 60 vezes 60, que é 3.600, mais 80 ao quadrado, que é 80 vezes 80, que dá 6.400. X ao quadrado igual, vou fazer essa soma aqui, que vai dar 10.000. Eu quero achar o x, então eu vou deixar ele sozinho. Para mim deixar ele sozinho, esse quadrado saiu daqui. Gente, esse quadrado sai daqui e vai para o outro lado, fazendo o contrário da conta que ele está fazendo aqui. Que conta ele está fazendo aqui? Uma potência. Então, ele vai para o outro lado fazendo uma raiz em cima do nosso 10.000. E a raiz de 10.000 é 100, porque 100 vezes 100 dá 10.000. Então, eu descobri que o nosso x vale 100. Então, todo esse lado aqui, ó, que a gente diz que é a hipotenusa, ele vale 100. Então, agora a gente vai calcular o perímetro, para ver quanto que eu vou gastar para fechar o nosso terreno. O perímetro, o que é? A soma de todos os lados, então. 60 mais 80 e mais 100. E essa soma aqui vai dar 240. Então, 240 é uma volta. É a soma de todos os lados. Mas eu tenho que passar 6 fios. Então, o meu fio de arame vai passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até fechar a cerca do jeito que eu quero. Então, eu vou ter que pegar esse 240, que é o valor de uma volta, e multiplicar por 6. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 4 dá 24, 6 vezes 2 dá 12, com mais 2 dá 14. Então, eu vou ter que comprar 1.440 metros de arame para mim poder fazer as minhas 6 voltas. Minha cerca com 6 fios, tá, gente? Então, tem que chegar na loja e pedir 1.440 metros de arame. Esse aqui é um problema bem simples envolvendo Pitágoras, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês deixem aí no comentário. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.